Então, ó, vou fechar aqui. Nós temos aí 12 minutinhos, então dá para a gente começar aqui o próximo, só para vocês terem uma noção de como que vai começar agora de fato o nosso Python básico, tá? Até então a gente estava na parte da introdução, estou mostrando para vocês o que dá para gerar. Então o próximo notebook que vocês vão abrir é esse daqui, ó, Python 1, números e variáveis. Que de fato agora a gente vai tratar só de Python e aí a gente vai ir passo a passo até vocês chegarem no nível de entender como cria aquela função, como faz um laço de repetição, como faz um condicional, o que é uma lista, o que é uma tupla, o que é um dicionário, que são conceitos importantes dentro do Python, tá? Então, ó, abram aí com o Colab esse arquivo que tá aí no GitHub. Todo mundo está com acesso ao GitHub aí, gente? Alguém precisa do link? Vou mandar aqui, eu não sei se tem alguém que está assistindo aí que está sem acesso. Eu vou colocar aqui no chat. Ah, a Larissa já colocou. Aí, Larissa, minha assistente. Show. Então, vamos lá, ó. Então, vocês vão pegar esse arquivo, abrir ele no Colab. Lembrem de fazer a cópia para vocês, tá? Desse arquivo. Esse arquivo é bem simples, bem rápido. Inclusive, ele faz um repeteco até do que eu já mostrei para vocês, mas como aqui eu estou iniciando de fato o Python com vocês, até então, né, eu estava mostrando para vocês algumas coisas que dá para fazer, algumas curiosidades legais, né? Então, eu estava dando a cereja antes do bolo, quase, né, para vocês, mas depois vai dar para a gente fazer algumas coisas bem mais legais quando a gente tiver dados, base de dados maiores para analisar. Só que não adianta se a gente não souber e não entender a sintaxe do Python e como que o Python funciona, tá? Então, por isso que a gente vai começar aqui um beabá, essa parte vai ser mais rápida, eu sempre vou ir trazendo tudo pronto para vocês e vou explicando. Então, aqui, ó, eu nem vou explicar demais, né? Então, ele vai mostrando aqui para vocês as operações básicas que eu mostrei no primeiro dia de aula. Então, ele vai conectar aqui o meu Jupyter, né? Então, mostrando que o Python, ele faz qualquer tipo de operação matemática, como se fosse uma calculadora. Então, se eu colocar aqui 4 mais 4, ele me retorna 8. Se eu clicar aqui para fazer uma subtração, ele vai fazer, assim como a multiplicação, assim como na divisão para resultados decimais ou a divisão para resultados inteiros, que eu já tinha mostrado para vocês também na outra aula. Se eu quiser pegar o resto de uma divisão, o mod, que a gente via lá no Visual J, tem outras linguagens de programação. Então, como que é o mod aqui? Percentual. Então, 10 dividido por 3 dá resto 1. Então, por isso que ele trouxe aqui resto 1 como resultado, tá? Então, a gente sabe que 10 dividido por 3, se fosse a divisão, né, normal, ó. 10 dividido por 3, ó. Vou pegar o resto inteiro aqui, ó. Ele vai dar 3, se for uma divisão normal, mas ele ainda vai ter um resto 1, tá? Potência. Potência a gente vai utilizar 2 asterisco ou usa a potência pool, que eu já tinha mostrado para vocês também na outra aula. Então, aqui só para fazer relembrar bem rapidamente de como funciona, só para o nosso notebook ficar completinho, para lembrar como faz a operação matemática com Python. E aí, aqui a gente começa a falar de variáveis. Isso é um conceito bem importante, vocês precisam saber como que funciona aqui no Python, tá? Então, tem linguagem de programação que antes de criar uma variável, a gente precisa declarar. Então, por exemplo, Java. Se eu estiver trabalhando dentro da linguagem de programação Java, eu preciso fazer a declaração de uma variável, dizer se ela é uma string, se ela é inteiro, se ela é decimal, antes mesmo de utilizar. Se eu estou criando, por exemplo, um banco de dados lá em SQL e eu vou criar uma tabela, eu preciso dizer que tipo de dado que vai ser armazenado ali naquele campo. Se é um campo também
do tipo string, se é um do tipo inteiro, se vai receber data, o que ele vai receber? Eu preciso avisar. Aqui no Python, não. Tá? Aqui no Python, a gente simplesmente coloca o nome da variável que a gente quer dar para ela, o sinal de igual e o valor que eu quero dar para essa variável. Lembrando, gente, que aqui no Python permanecem as mesmas regras de criação de variável, tá? Então, eu não posso criar uma variável iniciando, por exemplo, com 1 aqui, tá? Então, ó, se eu tentar criar, ele vai dar erro. Ah, eu vou iniciar uma variável com um cifrão aqui. Ele também vai dar erro, assim como nas outras linguagens de programação. Também não posso. Se eu tentar criar uma variável com espaço no meio, ele também vai dar erro, certo? Que mais que não pode na variável? Nem lembro mais. Palavras reservadas, também não pode. Então, mesmas regras aqui mantém para a criação de variável. Então, aqui eu estou criando uma variável. O que é mais fácil aqui que em algumas outras linguagens de programação? Que eu não preciso declarar. Então, eu coloquei aqui uma variável chamada num etec e ela está recebendo o valor 141, que é o número da nossa unidade. Aqui eu estou criando uma outra variável e eu estou dando um texto. Até aqui nenhuma novidade, porque eu também tinha mostrado na primeira aula para vocês. Para eu imprimir o valor de uma variável, é só eu digitar o nome dela uma vez que ela já tenha sido declarada. Se eu vir aqui, ó, aí agora que vem o X da questão, vocês vão ver que a próxima célula aqui, ó, ela vai ter um erro, tá? E essa daqui, ela também vai dar um erro. Por quê, ó? Em nenhum momento aqui eu declarei a variável valor, e em nenhum momento eu declarei outra variável. Então, eu vou tentar fazer um print valor aqui, ó. Ele vai dar erro. Ele vai dar aqui, ó, name valor não foi definido. Porque não foi. As únicas variáveis que eu criei aqui nesse notebook foi num etec e etec. Então, se eu tiver que imprimir, é uma dessas duas variáveis. Então, se eu vir aqui e eu trocar por etec, ele vai imprimir tranquilamente. Ó, professora Maria Cristina Medeiros, porque foi armazenado aqui dentro. Se eu tentar fazer a impressão fora do print de uma outra variável qualquer aqui, ó, também vai dar erro. Então, eu só consigo imprimir qualquer coisa aqui quando eu fizer a inserção de código e não texto, se ele for declarado, se tiver um sinal de igual e aí eu colocar um valor aqui dentro, tá? Então, isso aqui vocês não podem esquecer, tá? Eu posso declarar em qualquer momento? Sim, qualquer momento, qualquer lugar. Eu não preciso fazer como nas outras, que tem que ser lá no início do programa, fazer a declaração das variáveis e depois chamar. Isso não. Eu posso criar em qualquer lugar, mas eu tenho que definir que isso daqui é uma variável. Como que eu defino? Com um sinal de igual e um valor, tá? Através dela. Então, isso daqui é o principal aqui no nosso caso. Depois, né, outras coisas que nós vimos aqui foi o type. Então, eu consigo saber o tipo, ó. Como a variável valor não tem mais, eu vou trocar aqui por etec, ó. Então, ele vai imprimir o valor da variável etec, que é uma string. Aqui, eu vou imprimir o valor da variável num etec, que ela é do tipo inteira. Então, eu venho ali e chamo no type. Então, esse type a gente vai utilizar muito daqui para frente. Principalmente quando a gente trabalhar com código pronto e eu estiver tentando entender o código de outra pessoa, tá? Então, o type é muito importante para a gente entender não só o tipo da variável, mas o tipo de objeto, ou seja, o que for, tá? Aí, a gente vai fazer operações com variáveis, vamos concatenar variáveis também, tá? Para fazer operações variáveis, aqui não vai ser muito diferente do que a gente já faz com outras linguagens de programação, tá? Então, a gente vai criar a variável e dar o valor para ela. Então, fiz isso aqui. E aí, eu posso fazer, por exemplo, no 1 mais no 2, no 1 menos no 2, e isso vai ser armazenado dentro dessas variáveis. E aí, eu posso imprimir, né? Então, estou imprimindo aqui o resultado soma e estou imprimindo aqui o resultado sub, tá? Que dá 30 e menos 30. A soma dessas variáveis ou a subtração entre essas duas variáveis. Tranquilo aqui, cabeças? Tô indo muito rápido? Eu tô partindo da ideia de que todo mundo aqui já tem uma noçãozinha. Mas se vocês falarem, professora, tá muito rápido, volta, eu volto, tá?
Sim, tem como fazer, Thiago. Depois eu vou entrar nessa parte aí, dá para fazer sim, tá bom? Python usa ponto e vírgula? Não, Larissa, não precisa de ponto e vírgula no Python. Acho que teria que definir o input. Não, tem sim como definir, depois eu mostro para vocês como inserir dados, tá? É porque assim, no Python dificilmente a gente vai precisar de inserir dados, porque os dados eles já vão vir de algum lugar. Então a gente vai fazer análise de uma planilha, de um banco de dados, de alguma coisa do tipo. Então, dificilmente o usuário ele interage com o Python, tá, gente? Essa é a ideia. Você achou maravilhoso, Karina? É isso mesmo, é quase um português, viu, Karina? É muito tranquilo mesmo. O Python é vida. Dá para fazer front com Python? O front em si não, Larissa. O back é o Python. Tá? Front-end é HTML e CSS sempre, mas eu vou criar uma API em Python que alimenta um front-end. Isso eu posso fazer. Que é o que eu estou fazendo nesse momento. Tá? Então dá para criar uma aplicação web com Python sim, tá? Mas o front nunca vai deixar de ser HTML, CSS e JavaScript. O back-end é que vai ser o Python, tá? E aí existem alguns frameworks que vão dar suporte para isso, tá? Então tem os frameworks chamados, vocês já ouviram falar Flask, Django, que são frameworks que permitem criar aplicações web com Python, tá? É verdade, Larissa, mas aqui no Python não tem ponto e vírgula. É bem tranquilo mesmo. Bom, como já deu o nosso tempo, eu vou parar aqui. A próxima passo é a concatenação de variáveis, mas é bem tranquilo, tá? Aqui, acho que a maioria de vocês já sabe fazer e não é muito diferente do que nós víamos fazendo antes, né? Então, nós já tínhamos as variáveis declaradas anteriormente, ó, variável ETEC, número ETEC, aí eu coloco um texto aqui, eu posso concatenar com vírgula, assim como a gente fazia lá no Visual G, mas existe uma forma de concatenar com sinal de mais também aqui no Python. Olha só como ele é uma linguagem que aceita muitas coisas. Então, eu posso concatenar com vírgula, se for tipo, utilizando o print, mas se for utilizando, se eu estiver fazendo fora a concatenação, eu também consigo, ó. Então, eu declarei uma variável que recebe Cíntia e o sobrenome que recebe Pinhon, aqui, ó. E aí eu quero somar nome com sobrenome e colocar um espaço no meio. Então, também consigo. Se eu quiser, eu também posso armazenar isso dentro de uma outra variável. Nome completo. Coloco um igual aqui, ó. E coloco isso daqui para receber. Gente, as outras linguagens de programações não são tão versáteis assim, não tem jeito. Depois que eu comecei a trabalhar com Python, olha, vou falar, apaixonei de fato. Então, aí ele imprime aqui o nome completo. Então, dá para fazer bastante coisa legal aqui com Python, tanto com números ou textos, tá? E aí depois a gente vai, nas próximas aulas, ver um pouquinho mais como que funciona esses tipos de manipulação.